Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a segurança nas escolas do país. O ataque em uma escola de São Paulo gera debate sobre o reforço na segurança dos estabelecimentos de ensino. A inteligência da polícia também vem sendo cobrada a prevenir os casos a partir das ameaças feitas em redes sociais. No Congresso em Brasília, volta a discussão em favor de diminuir a maioridade penal no país. A segurança pública em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública aqui do Brasil. Coronel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Tudo bem. Você, Thiago. É um prazer estar novamente com vocês e a grande audiência da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, Coronel, toda vez é assim, quando há um fato como nós acompanhamos aqui na Escola de São Paulo, há uma comoção, a gente vê até no Congresso Nacional aquela volta da discussão sobre redução da maioridade penal, mas eu pergunto especificamente para o senhor em relação à segurança das escolas. Os componentes são muitos, a fiscalização em redes sociais, também a própria ronda escolar, a ronda policial nas escolas. O que o senhor acha que é primordial para amenizar o aumento desses casos pelas escolas do país? Bom, a primeira preocupação é não criar um pânico infundado de que todas as escolas estariam sob ameaça de ataques desse tipo. Nós temos mais de 40 milhões de alunos nas dezenas de milhares de escolas pelo país. Só no estado de São Paulo são 5 mil escolas, 3 milhões e meio de estudantes. E esses fatos, apesar da gravidade extrema, com ameaças, com mortes, inclusive, são extremamente raros. Não é o caso de sair blindando cada uma das escolas, colocando equipamentos de detecção de metais, não é bem assim. Mas isso não deve deixar as autoridades muito tranquilas em relação aos investimentos na paz dentro das escolas, criar um ambiente adequado para os alunos estudarem sem ameaças, inclusive sem aquelas mais constantes que raramente chegam à imprensa, de maneira geral, que são aquela perturbação da ordem interna das escolas através de bullying, de grupos de alunos que perturbam excessivamente a vida escolar. Existem possibilidades de mexer algumas questões. Lá no grupo de transição do presidente Lula após a eleição, havia um grupo preocupado com esse tipo de situação, com um professor aqui da Universidade de São Paulo, o Daniel Cara, e a par de excessos, como dizer que a direita está influenciando o comportamento de alunos para esses atos extremados, o que é uma grande bobagem, evidentemente, mas há coisas razoáveis, como, por exemplo, a necessidade de instrumentalizar autoridades dentro do Estado, na área educacional, ou áreas correlatas com a própria segurança pública, de fazer varreduras com um instrumental que se pode verificar ameaças dentro das redes sociais, de internet, por exemplo, e verificar ali como estão rolando algumas ameaças, grupos de alunos ou alunos individualmente, que começam a oferecer ameaças, como aconteceu com esse mesmo rapazinho que provocou essa tragédia na última segunda-feira em São Paulo. Esse monitoramento é importante, existe instrumental muito bom para isso, a partir de palavras-chave, a partir de verificação de entidades e grupos que se formam. Essa é uma medida. Uma outra medida que está sendo cogitada aqui em São Paulo seria até de colocar um PM aposentado para o trabalho de segurança nas escolas. Isso pode ser conveniente desde que tomado algumas cautelas, como, por exemplo, verificar a vida anterior do PM, né? Ele tem registro da sua vida na PM, também fazer um treinamento, fazer um exame psicotécnico antes, verificar a adequação do comportamento desse PM para o ambiente escolar, com crianças, com jovens, trabalhar com conflitos, e essas questões também devem passar por um treinamento intenso, que não pode ser inferior a umas 100 horas, para que ele possa entender a dinâmica do ambiente escolar, os conflitos que acontecem, até que ponto ele deve agir para interferir nesses conflitos, como fazer isso. De alguma maneira, as escolas precisariam também trabalhar com diretores e professores para aprender a identificar anomalias de comportamento de alunos para encaminhá-los precocemente à orientação educacional ou outras medidas disciplinares até mais severas.
Agora, Coronel, a gente vem acompanhando também, o senhor fala muito sobre a inteligência da polícia, que é fundamental, mas a internet cresce a cada dia, o senhor tem muita experiência nessa área de segurança, além do trabalho na própria polícia aqui de São Paulo, o senhor é um estudioso sobre o comportamento humano. E, no caso de São Paulo, é praticamente impossível você fiscalizar alunos de mais de 5 mil estabelecimentos de ensino, estamos falando dos estabelecimentos de ensino que são públicos, ou seja, tem outras milhares de escolas particulares e esse é o exemplo só de São Paulo. Qual é o desafio da inteligência da polícia? A polícia não tem condição de fazer uma fiscalização dessa maneira. O que mais é possível se fazer para tentar cobrir eventuais falhas da própria polícia? A inteligência da polícia, ela trabalha com informações, com dados e busca, de alguma maneira, analisar essas informações e traduzir isso em novos conhecimentos sobre o fenômeno, no caso das escolas que são mais vulneráveis. Então, a partir dessa crise que nós tivemos em São Paulo, isso deve ser um marco para novas medidas de cautela, de prevenção. Obviamente, as informações de problema de alunos em escolas devem começar a ser carreadas para um centro de inteligência e de segurança na área educacional. A partir desses dados é que se percebe hoje, inclusive, a inteligência artificial que pode ajudar a acelerar a aglutinação ou interpretação dessas informações para estabelecer quais são as informações que tornam uma escola, ou um conjunto de escolas, prioritárias para as ações do governo. Alguns comportamentos vão aparecendo através da varredura em redes sociais, mas também as escolas precisam começar a coletar as informações. Nós sabemos que há muitas escolas em que anomalias comportamentais de alunos, ofensas a professores, alunos que depredam a classe na frente de professores e diretores, essas informações precisam ser registradas, porque é a continuidade de registro que vai mostrar a vulnerabilidade, que vai mostrar, inclusive, os alunos que teimam, que reincidem nessas ações perturbadoras das escolas, e eles precisam de ação. Nem sempre são alunos perigosos, mas são alunos que atrapalham muito a vida das escolas. Eu gostaria aqui de mencionar, Tiago, uma experiência que aconteceu em Nova York, inclusive na gestão do então prefeito Bloomberg, que ele anunciou um programa para a questão de segurança das escolas, mas principalmente voltado à perturbação do ambiente escolar por alunos nessas escolas. Ele até declarou, ao anunciar esse plano, de que estava ali encerrando um período de tirania de pequenos grupos ou alunos isolados dentro do ambiente escolar. O que fez, então, o prefeito? Que medidas? Estabeleceu um conjunto de regras. Essas regras, todo ano, ao início do ano letivo, elas são passadas, lembradas para todos os alunos e para os pais dos alunos. São regras de conduta dentro das escolas, algumas delas mostram intolerância do ambiente escolar para a permanência dos alunos que podem ser mandados para um período temporário em escolas especiais, ou eventualmente até excluídos do ambiente escolar. Uma delas, agredir o professor, depredar a escola, entrar com drogas e armas dentro do ambiente escolar pode ser suficiente para uma eliminação do quadro de alunos da rede escolar. Mas o que foi feito lá, por exemplo, claro que é muito mais complicado em ambiente como o estado de São Paulo, mas ali dentro de uma cidade mesmo complexa, algumas unidades escolares são especialmente desenhadas, estruturadas para receber alunos problemáticos. Então, ao invés de simplesmente suspender um aluno, esse aluno é mandado por 2, 3 vezes desse ambiente escolar, onde junto com um grupo de 3 até 5 alunos, eles têm uma completa assistência pedagógica e psicológica para tentar uma readequação desses jovens ao ambiente escolar. Se insistirem, pode ser o caso, então, de excluir do ambiente escolar por estar perturbando demais o ambiente dos colegas. Então, existem medidas que têm que ser trabalhadas com muita tranquilidade, não é para sair de afogadilho, contratando policiais e colocando dentro das escolas. Esses policiais, naturalmente, depois de treinados, vão ter que trabalhar no conjunto de segurança, como fazem os agentes de segurança nas escolas americanas, desde verificar a questão da segurança dos muros, das câmeras, do acesso de alunos. É importantíssimo, por exemplo, para facilitar essa segurança, que os alunos tenham o uniforme escolar. Afinal de contas,
quem não tiver uniforme escolar é um estranho ao ambiente escolar. Alunos precisam estar no seu horário, ou se vão fora do horário de aula, período diferente, eles precisam de algum tipo de orientação e isso vai passar ali pela catraca. Eu tenho netos que estudam em escola privada e há um esquema muito rigoroso de entrada nas catracas das escolas como uma forma básica de dissuasão de pessoas que possam chegar para o ambiente atrapalhar, incomodar ou agredir dentro do ambiente escolar. Agora, coronel, depois que acontece a tragédia, muitas vezes é fácil falar, não é? A gente teve alguns indicativos de que ele poderia cometer esse crime, enfim. E muitas vezes nem mesmo os pais sabem do comportamento do filho. Inclusive, uma professora falou que ele era um sujeito isolado, ficava com fone de ouvido em todo momento, até mesmo durante a aula. Era difícil o professor pedir para que ele tirasse o fone para prestar atenção na aula. Houve algum tipo de falha da segurança, falha da polícia ou até dos pais que não perceberam esses indicativos de que ele poderia cometer algum problema, algum crime como esse? Olha, ele já teve um problema muito sério na escola anterior e por isso ele foi removido da escola onde estava, uma questão disciplinar grave, tão grave que os professores, a direção da escola chegou a registrar um boletim de ocorrência. Isso é uma situação extremamente rara, mostrando um comportamento extremamente preocupante, levar um problema de um aluno de 13 anos ao conhecimento policial. Você leva para a polícia não é só para registrar, é para que medidas sejam tomadas, já que ele estava demonstrando um grau de perigo. As escolas, pelo visto, não têm um procedimento padrão, nós chamamos dentro da polícia, ou do ambiente da policial, um procedimento operacional padrão, POP, para o que fazer com alunos que começam a mostrar certos tipos de conduta problemáticas. Que tipo de condutas, afinal de contas, são problemáticos e deve chamar a atenção da direção da escola? Esse tipo de condutas preocupantes, os diretores estão habituados com isso, mas está na hora de consolidar comportamento problemático, a direção da escola, o orientador pedagógico da escola, os psicólogos da escola. Se fala agora em contratar serviços psicológicos, seria ótimo, justamente para ajudar nessa definição. Mas quando esse jovem estava na outra escola com problema, consta que os pais foram chamados e foi relatado a conduta irregular dos pais. Nós sabemos que muitos pais, principalmente nas periferias, são estruturas familiares com dificuldade de acompanhar a vida escolar dos seus filhos e eles têm dificuldade também de manejar o comportamento dessas crianças, não tão crianças assim. E esse é o momento em que faltou uma ajuda para orientar os pais, ou talvez tenha faltado um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, para um parecer a respeito dos perigos comportamentais desse jovem, para ele mesmo e também para as pessoas com quem ele convive, tanto em casa como no ambiente escolar. Ou seja, algumas medidas, aparentemente, nós estamos muito distantes da realidade desses fatos, mas algumas medidas deixaram de ser adotadas em tempo hábil para evitar que a tragédia consumasse. Nós percebemos que essas crises, essas grandes tragédias, elas anunciam que estão chegando. Vão dando pequenos passos até que eclode de uma forma trágica, como acabou acontecendo. Quantos outros casos estão, de certa forma, borbulhando dentro das escolas brasileiras? E quantos desses estão recebendo a devida intervenção por parte da direção das escolas? Uma preocupação, por óbvio, da escola é cuidar da educação. Mas a educação não é só preparar o aluno para as provas e para o Enem. É necessário cuidar da educação no sentido amplo. E uma delas, extremamente importante, é a convivência entre os alunos. Nós vamos lembrar aqui que nós tivemos lá, um tempo atrás, no Ceará, o registro de uma escola lá no interior do Ceará que teve talvez o melhor desempenho escolar nos exames nacionais. Esse tipo de escola que envolve profundamente professores e alunos preocupados e trabalhando pela qualidade do seu aprendizado para o futuro, ela costuma ter menos problemas na interação dos alunos fora do ambiente de estudo propriamente. Há muito envolvimento. Gostaria até de lembrar aqui, Tiago, que essa escola onde aconteceu o ataque desse jovem, ela tem em torno de 280 alunos, é uma escola com poucos alunos, portanto,
E essa escola apresentou um rendimento muito ruim de desempenho. Apenas 30% tiveram rendimento satisfatório em matemática e 44% rendimento satisfatório em língua portuguesa. Ou seja, uma escola que não está indo bem das pernas naquilo que mais interessa, afinal de contas, é a educação, na parte educacional, formal, e, consequentemente, é provável que na parte da educação social também não esteja indo bem. Estamos conversando com o Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública aqui do Brasil. Bom, o Coronel, a questão ainda falando sobre essa discussão, né? Porque o Congresso Nacional agora volta a discutir a possibilidade de redução da maioridade penal. O senhor se lembra bem, em 2013, um rapaz aqui em São Paulo foi morto na porta de casa, Vitor Hugo Deppmann. A mãe dele era advogada e fez uma campanha muito grande para que a redução da maioridade penal se efetivasse aqui no Brasil, inclusive que os crimes hediondos valessem também para os menores de idade. Na época, o governador de São Paulo era Geraldo Alckmin e ele mesmo enviou um projeto para o Congresso Nacional, via, obviamente, na época o PSDB. E eu pergunto, esse rapaz que cometeu esse crime na escola, ele tem 13 anos. Mesmo com a redução da maioridade penal de 18 para 16, ele nem seria abrangido por essa mudança, né? Essa discussão no calor da hora é uma discussão perigosa ou a gente pode aproveitar esse momento para falar sobre esse assunto, Coronel? Esse assunto tem que ser conversado, obviamente, Tiago. Há um projeto no Senado apresentado pelo então senador José Serra que cuida especificamente dessa questão. Nós temos jovens criminosos, perigosíssimos, que não podem estar soltos à convivência social. A psicopatia não aparece a partir de 18 anos. Psicopatas graves, perigosos, apresentam precocemente, muito cedo, esses traços de perigo. Nós temos um tal de Chambinha, como vocês se lembram, era um jovem que matou cruelmente pessoas e sem o menor senso de dó, né, ou de emoção em relação ao sofrimento alheio, que é uma característica de psicopatas, mesmo jovens. Simplesmente aumentar a quantidade de responsabilidade para menores não é o caso. Ou rebaixar a responsabilidade penal para 16 anos, ou 15, ou 14. Alguns exemplos são levantados de 14 anos em alguns países, são exemplos bastante frágeis para ilustrar esse tipo de debate, mas o fato é que algumas medidas precisam ser tomadas com relação aos predadores que oferecem perigo à sociedade. O projeto do senador Serra, ele estabelece, inclusive, que menores de 18 anos poderiam receber uma condenação, chamar assim, ou uma restrição de liberdade bastante grave, mas colocados em estabelecimentos penais adequados à sua idade, com um tipo de orientação, de supervisão adequado também à sua idade. Não é nem para deixar solto esses indivíduos mais perigosos e nem é, naturalmente, para colocá-los nos presídios abarrotados sem condições que nós temos hoje. Seria, naturalmente, um ajuste na legislação para poder abranger indivíduos jovens e perigosos, mas em estabelecimentos em supervisão penal, correcional adequada à idade. Ô, Coronel, e para fechar sobre esse assunto em relação às escolas, o que deve ser feito com esse garoto de 13 anos? O que o senhor defende? Tem toda uma cadeia de discussão agora, que ele pode ficar só detido por 45 dias, depois haverá uma avaliação, ele pode até prestar serviços comunitários. O que o senhor defende? O que deve ser feito com ele? Hoje nós temos responsáveis profissionais adequados para esse tipo de solução, Tiago. Psiquiatras muito experientes em examinar esse tipo de caso e apresentar uma solução adequada. Até que ponto é necessária a restrição dele de um ambiente restritivo de jovens infratores? Até que ponto ele precisa ser internado em estabelecimento para tratamento psiquiátrico? É um jovem muito vulnerável, é necessário fazer investimento nele, tentar o máximo possível buscar a reparação comportamental que ele está merecendo. Tem que ser punido, ele está sentindo a punição, vai sentir isso, ele tem que ser apartado da sociedade para não levar mais risco às pessoas e a si mesmo, inclusive. Isso é uma solução que nós temos condições, psiquiatras que trabalham nessa área, têm muita experiência e conhecimento, eles podem ajudar a encaminhar essas decisões.
Coronel, eu queria falar um pouco com o senhor sobre o crime organizado no Brasil. A gente teve recentemente os ataques no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, a gente voltou a falar sobre o PCC, possíveis ordens dadas dentro dos presídios. Eu pergunto, o senhor que é um estudioso, mais uma vez, né, reiterando para o nosso ouvinte espectador, o senhor que é um estudioso sobre a criminalidade e conhece muito bem o trabalho da polícia. Até que ponto a imprensa também glamoriza muito o crime organizado ou realmente o crime organizado vem tomando conta muitas vezes e deixando o aparelho policial sem saber o que fazer? Olha, Tiago, o crime organizado no Brasil, ele é realmente uma grande ameaça. Quando ele chega a postar ameaças concretas, reais, que felizmente foi descoberta a tempo, mas ameaças contra um senador, é uma ousadia monumental. Contra um promotor, é muita ousadia também, porque são agentes, o promotor é um agente a serviço da segurança, de certa forma da estabilidade até da nossa democracia, é uma entidade de vigilância. O promotor, o senador, naturalmente, é uma representação do Congresso Nacional, uma instituição máxima do país. Isso significa que o crime não está preocupado em ameaçar autoridades, porque antes nós tivemos um grande ataque de uma facção criminosa em São Paulo, aqui em 2006, que mataram cerca de 30 agentes, mas a retaliação policial foi muito intensa e o crime percebeu que começou a perder dinheiro com a reação maciça do aparato policial. Nesse momento, percebe que ele não tem mais esse receio de atrapalhar os negócios com a polícia nas ruas, porque uma grande facção acaba escalando muito mais do que simplesmente vender drogas nas esquinas. Eles já estão no nível de vender drogas para outros países em containers, levando drogas não no bolso do traficante, mas em containers de grande proporção. Nesse nível, nós estamos chegando a uma organização pré-mafiosa que acaba ameaçando as instituições. Organizações criminosas já ameaçam instituições porque, para ser um crime organizado, precisa ter autoridade na folha de pagamento. Policiais, promotores, juízes, eventualmente, agentes penitenciários, estão a soldo dessas facções. Então, é importante, sim, que haja um desenvolvimento de respostas para essas facções. Nós temos um sistema diferente no Rio de Janeiro, onde grupos criminosos dominam centenas de comunidades através da ação dominadora de tirania, de milícias e também de 3 grandes facções criminosas que dominam o tráfico de entorpecentes, mas também dominam um número significativo de comunidades do Rio de Janeiro. São centenas. Abrangem hoje quase 50% da população do Rio de Janeiro está sob alguma influência de alguma facção. Isso é muito preocupante, obviamente. Nós temos lá, por decreto do Bolsonaro, então, 2021, foi estabelecida uma política nacional de inteligência de segurança pública e depois um decreto estabelecendo regras para um plano nacional de inteligência de segurança pública. O que nós esperamos é que o novo governo dê uma lida nos fundamentos dessa estratégia, porque ali está dizendo claramente o seguinte: o governo federal precisa assumir o seu papel de monitoramento de todo o sistema de segurança pública a partir das informações coletadas nos estados, coletadas pelos ministérios públicos, coletadas também pela Polícia Federal, e a partir daí estabelecer um conjunto de regras de como usar essas informações. Eu preciso, naturalmente, saber se a facção de São Paulo efetivamente tem um centro que irradia a partir daqui informações a respeito do tráfico de drogas, da distribuição de drogas, da lavagem de dinheiro que percorre todo o país. As informações que chegam do acesso da droga pela fronteira oeste, ali na região do Mato Grosso, faz fronteira ali com a Bolívia, fronteira com a Colômbia, com o Peru, e as drogas que vêm pelo Caribe, como estão, afinal de contas, essas drogas entrando e irrigando o país? Mas não é apenas droga. As drogas movimentam alguma coisa em torno de 15 bilhões de reais por ano, mas o jogo clandestino, mais conhecido dele é o jogo do bicho, aí do Rio de Janeiro, mas está em todo o país, deve movimentar alguma coisa em torno de 20 bilhões.
O contrabando e pirataria, um estudo feito até aqui na Fiesp, está movimentando alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. Essa área toda, só recentemente, em 2018, a Polícia Federal começou a tomar consciência plena e começou a agir para trabalhar em cima das facções. Nós temos hoje entre 50 e 70 facções rodando pelo país e algumas delas ameaçando governos estaduais, como nós vimos recentemente no Rio Grande do Norte. Mas nós vimos há cerca de 2 anos no Ceará, e isso naturalmente pode estar prestes a eclodir em outros locais do país. Então é necessário sim uma vigilância coordenada a partir do governo federal, que tem instrumental para isso. Ele tem a sua Polícia Federal, ele tem condições de agir, inclusive, junto aos estados, fomentando melhorias na capacidade de resposta das polícias estaduais. Agora, coronel, e o senhor fala muito sobre as drogas, né? De todo esse panorama que o senhor passa para os nossos ouvintes espectadores, a droga é o primordial, é o que sustenta, vamos dizer assim, o crime organizado no Brasil? Não. A droga é, de longe, o mais vistoso. Está envolvida a ações violentas, inclusive de briga, disputas por território entre facções, que a gente tem visto principalmente no Rio de Janeiro. Mas mesmo no Rio Grande do Norte, recentemente, nós estávamos lá com o sindicato do crime, eles se batizaram assim, estava disputando com o PCC, que na última rebelião acontecida lá matou mais de 20 integrantes desse sindicato, que acabou se fortalecendo depois. Há 3 facções brigando, principalmente pelas bocas de fumo, como se diz, os pontos de tráfico, no Ceará. Isso acontece em muitos outros estados. A droga, ela é um fomentador do crime violento. Existem opções que alguns grupos criminosos têm de lucratividade com o crime, que aparecem menos, são muito menos violentos, como é o caso do jogo. Ele não é totalmente ausente de violência. Por trás desse inocente jogo do bicho que nós temos aqui em muitas esquinas de botecos de São Paulo e no Rio de Janeiro, há uma máquina criminosa violenta também, que mata os chefões, o filho dos chefões, e entra na violência familiar, nas disputas que eles têm com o território também. Mas, mesmo assim, é menos vistoso nas suas expressões de violência. E nós temos, naturalmente, o contrabando e pirataria, que está em todas as esquinas nossas. No Brasil, hoje, mais da metade do cigarro fumado, para se ter uma ideia, é cigarro que vem por contrabando do Paraguai. O Paraguai tem uma produção altíssima de mais de 10 bilhões de cigarros por ano e fuma apenas 2 bilhões. O resto vem principalmente para o Brasil. E nós estamos vendo impunemente a pirataria, corre em lojas aí, de shopping lindos pelo país afora, e isso sustenta redes criminosas. E aí nós estamos precisando de um trabalho coordenado de instituições, entre a Polícia Federal, a Polícia Estadual e até mesmo das prefeituras, que precisariam fechar estabelecimentos que admitem o jogo ilegal ou a venda de produtos de origem de contrabando, origem criminosa, portanto. Coronel, só para a gente encerrar a nossa conversa, em relação ao Congresso Nacional, qual seria, se o senhor fosse um legislador e pudesse decidir, qual seria a primeira lei que deveria ou ser alterada ou uma lei que não existe no Brasil para ajudar a coibir o crime organizado? É importante leis que sejam mais dissuasórias do que as que nós temos. As leis, elas constituem instrumento, é uma caixa de ferramentas que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário e lá na última ponta, o próprio sistema prisional, usa para ser o efeito dissuasório. Não basta apenas prender bandido, evidentemente. Nós falamos de inteligência, é mais importante saber a logística do crime, como a droga chega, como é distribuída, vendida e lavada de dinheiro, mas é importante também que haja algum grau de intimidação. Nós percebemos, por exemplo, que os presos aqui no estado de São Paulo, eles têm pavor de passar uma temporada no presídio de segurança que é mais severo do que os presídios federais, que é o regime disciplinar diferenciado, o RDD em Venceslau, que tem 150 vagas e tem vagas sobrando lá, felizmente. Eles têm medo? Sim. Então, alguns crimes hediondos, inclusive o crime de articulação criminosa,
que gera naturalmente o empoderamento dessas facções, eles precisariam de pena mais severa, regime penal severo, progressão de pena, na medida que o sujeito vai gradualmente indo para a liberdade, ela tem que ser muito severa. E alguns casos desses, de passar um grande período de suas penas nesse regime da polícia, dos presídios federais, ou regime igual de São Paulo. Ações tipo terrorista, de ameaçar autoridades ou de lançar bombas, como nós vimos recentemente, incêndio lá na Rio Grande do Norte, precisariam ser enquadrados praticamente numa legislação muito próxima a terrorismo, porque isso impacta profundamente o terror na população, causa terror intenso, e impacta o dia a dia da população com o cerceamento do transporte público, do funcionamento de escolas, de postos de saúde, de tribunais, etc. Essas ações extremadas que causam um grande temor da população e efetivamente afeta o funcionamento de instituições, como se ameaça senadores, afeta o funcionamento da vida da população, eles precisariam ter não só uma pena mais elevada, mas condições dissuasórias de cumprimento dessas penas de uma forma que tornar essas lideranças extremamente temerosas do poder do Estado, que, afinal de contas, representa o instrumental de proteção da população. Coronel José Vicente, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Como sempre, obrigado pelos esclarecimentos, pelas análises. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Prazer falar com você e a sua audiência, Tiago. Muito obrigado. Bom, conversamos com o Coronel José Vicente da Silva Filho, que foi secretário nacional da Segurança Pública no país. Falamos sobre a questão das escolas pelo Brasil e, claro, a segurança pública como um todo. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.